Sensação térmica no Rio de Janeiro chega a quase 60 graus. Consumo de energia bate novo recorde, o que aumenta a venda de ventiladores e ar-condicionado. No Pantanal brasileiro, destruição é provocada por mais de 2.000 focos de incêndio. Divulgadas imagens de armas que estariam escondidas nos porões de um hospital na faixa de Gaza. Novas críticas do presidente Lula a Israel provocam reações contrárias no Congresso Nacional. Deputados assinam pedido de impeachment do ministro da Justiça, Flávio Dino, pelas visitas de mulher de traficante ao ministério. Estudo revela que empresário brasileiro é um dos que menos se desligam quando saem de férias. E em 2 leilões diferentes, milionários não economizam para comprar uma Ferrari e um cardápio recuperado do naufrágio do Titanic. O Jornal das 22 já começou. Olá, boa noite. Boa noite. Em mais um episódio da escalada cada vez maior do conflito em Gaza, um vídeo publicado pelas Forças de Defesa de Israel mostraram diversos armamentos escondidos em porões de um hospital do enclave. Por conta disso, o principal alvo dos últimos dias, o complexo médico Al-Shifa, ficou cercado por tanques. Após dias de bombardeios e combates nos arredores do Al-Shifa, diversos tanques israelenses cercaram o hospital. O local, que se tornou o epicentro do conflito iniciado no mês passado, agora pode sofrer ainda mais com as represálias israelenses. Testemunhas afirmaram que tanques e veículos armados estão nas entradas do complexo médico, que, de acordo com as autoridades de saúde de Gaza, já não funciona como um hospital. O Al-Shifa, bem como outros hospitais de Gaza, são alvo de ações israelenses desde o começo da guerra. De acordo com o governo, o Hamas teria aproveitado os anos à frente do enclave para construir uma infraestrutura subterrânea, chamada por analistas de metrô de Gaza, que inclui centros de comando, túneis de ataque, depósitos de armas e bases de lançamento de foguetes. Israel diz que uma dessas centrais está embaixo do hospital, acusando o grupo terrorista de usar seus civis como escudo. Quem também defende essa tese é o governo dos Estados Unidos, principal aliado israelense. Os norte-americanos afirmaram que os grupos extremistas Hamas e Jihad Islâmica têm um centro de comando no subsolo do hospital. As falas foram feitas pelo porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, mas, em meio às afirmações, o governo de Israel precisou provar que esse discurso tinha fundamento e, por isso, fez a publicação de novas imagens. O porta-voz do exército israelense, Daniel Hagari, mostra o que seria o interior de um túnel descoberto pelos militares nos arredores do Hospital Pediátrico Al-Hantisi, o maior centro pediátrico do norte do enclave. De acordo com Hagari, foram encontradas armas e explosíveis nos túneis, além de indícios de que os reféns israelenses capturados pelo Hamas teriam sido mantidos no local. O vídeo tem uma série de afirmações que não podem ser verificadas de forma independente. Contudo, alguns trechos foram rapidamente contestados pelos palestinos. Além disso, o exército de Israel afirmou nesta terça-feira que tomou o controle de edifícios governamentais do grupo terrorista Hamas, que controla a faixa de Gaza desde 2007, incluindo o parlamento e prédios do governo e da polícia. Enquanto os embates de discursos aumentam, o povo palestino segue sofrendo com os bombardeios. Nessa altura, tanto a população local quanto as autoridades do mundo todo clamam por apenas uma coisa: humanidade. Os brasileiros repatriados da faixa de Gaza passaram o primeiro dia aqui no Brasil. Eles chegaram na noite de ontem e foram recebidos pelo presidente Lula.
que mais uma vez criticou Israel e gerou reação no Congresso Nacional. Logo na chegada, o grupo de repatriados, composto por 32 pessoas, foi recebido pelo presidente Lula e uma comitiva de ministros. Um grupo médico aguardava o desembarque para atender, em especial, 2 crianças que apresentavam sinais de desnutrição. Mas, após avaliação, foi constatado que elas não precisariam ser levadas ao hospital. Nesta terça, todas as 17 crianças foram vacinadas com as vacinas previstas no Plano Nacional de Imunizações. Das 32 pessoas, 24 serão levadas a São Paulo num avião da FAB na quinta-feira. Metade desse grupo ficará num abrigo do governo federal no interior do estado. Os demais têm parentes na capital paulista. Os outros repatriados seguirão para Santa Catarina, Mato Grosso e Rio Grande do Sul. 4 pessoas ficarão em Brasília, pois têm parentes na capital federal. Os repatriados contaram, emocionados, as dificuldades que passaram durante a guerra e agradeceram ao governo federal pela operação de resgate. A gente ficou lá 37 dias, muito sofrimento. A gente começou a ficar mentindo. A gente falava que esses ataques são bomba, explosão das festas e aniversário. Mas a gente não conseguiu segurar muito tempo. Quando eles começaram a entender que estava passando, às vezes quando chega o avião militar israelense, elas fecham a janela para achar que quando fecha a janela elas sentem proteção. A gente chegou a um ponto a pensar que não vamos mais conseguir sair de lá e vamos todos morrer e ninguém vai saber da gente. Eles também pediram ajuda ao presidente Lula para que os familiares palestinos que ficaram na faixa de Gaza sejam trazidos ao Brasil numa nova operação. Primeiro, um compromisso com você, com a sua família, que a gente vai tentar fazer todo o esforço que tiver ao alcance da diplomacia brasileira para a gente tentar trazer todos os brasileiros que lá estão, sabe, que querem vir para o Brasil. Inclusive, alguns companheiros que tinham parente, eu pedi para trazer os parentes, mesmo que não fossem brasileiros, que a gente trataria de legalizar as pessoas aqui no Brasil. O presidente Lula também fez o compromisso de continuar atuando no Conselho de Segurança da ONU para buscar um cessar-fogo e a abertura de um corredor humanitário para que os civis deixem a área de conflito e comparou os ataques de Israel aos do Hamas. Porque se o Hamas cometeu um ato de terrorismo e fez o que fez, o Estado de Israel também está cometendo vários atos de terrorismo ao não levar em conta que as crianças não estão em guerra. Não é a primeira vez que Lula critica Israel e os ataques durante a guerra. Essa posição tem repercutido mal entre autoridades e a comunidade israelita. A Confederação Israelita Brasileira definiu as falas de Lula como equivocadas, injustas e perigosas, estimulando uma visão radicalizada do conflito. Parlamentares também têm se manifestado contra o presidente brasileiro após as críticas a Israel. A fala do presidente da República incita o ódio contra o Estado de Israel. Lá é berço do cristianismo, do judaísmo. E também o islamismo convive democraticamente com todo respeito no Estado de Israel. O ataque do presidente da República também é a essas 3 religiões. Lamentavelmente, a população que vive na faixa de Gaza também é refém, junto com os mais de 240 judeus, deste grupo terrorista chamado Hamas. Hamas é um grupo terrorista. Atacou e massacrou com atos atrozes civis israelenses no dia 7, naqueles atentados do dia 7. Israel tem tentado destruir o Hamas e evitar danos e alvos civis. O Hamas, inclusive, utiliza civis palestinos como escudos para que Israel tenha dificuldade em atingir alvos militares. A União Europeia e Estados Unidos têm condenado veementemente essa prática. Quando o Lula faz essa falsa equiparação, na prática, nós nos afastamos do que entendem as democracias ocidentais e isso prejudica a reputação internacional do Brasil. Quando o atual presidente da República fala que nunca viu uma guerra com alvos preferenciais, que são mulheres e crianças, querendo dizer que Israel está atacando mulheres e crianças, ele esquece que foi o grupo terrorista Hamas
que começou estuprando, matando mulheres, mulheres jovens, crianças, degolando bebês e assando bebês. Não existe essa conversa de contra-ofensiva. Quem começou esse conflito internacional e vem matando uma série de inocentes é o Hamas. Israel foi atacado e deve ser assegurado o seu direito de legítima reação. Lula precisa ter postura de presidente da República e reconhecer que o Hamas é inimigo não só de Israel, mas inimigo da humanidade. Matar mulheres, crianças, idosos e demais civis indefesos é algo indefensável, é algo inadmissível. A Polícia Federal realizou na manhã desta terça-feira uma operação contra uma organização criminosa investigada por manter paraguaios em situação análoga à escravidão, trabalhando na fabricação de cigarros falsificados na cidade de Divinópolis, em Minas Gerais. Mais de 165 policiais federais cumpriram 11 mandados de prisão preventiva, 13 mandados de prisão temporária e 35 mandados de busca e apreensão que foram expedidos pelo Juízo da Justiça Federal de Belo Horizonte, que também determinou a apreensão de 20 milhões de reais em bens e valores de 38 pessoas físicas e 28 pessoas jurídicas. Os trabalhadores que prestavam serviços em situação análoga à escravidão foram recrutados do Paraguai e levados para diversas fábricas da quadrilha de olhos vendados, para sequer saberem o local onde se encontravam. De acordo com a Polícia Federal, os paraguaios não possuíam liberdade de fazer outra coisa a não ser trabalhar e permaneciam reclusos sob a vigília da quadrilha e incomunicáveis. As vítimas ainda tiveram seus celulares confiscados e foram impedidos de ter qualquer acesso ou contato com o mundo exterior. Além de serem investigados por manterem os trabalhadores nessas condições, a organização criminosa também é investigada por falsificação, contrabando, descaminho de maquinário utilizado na fabricação de cigarros, tráfico de pessoas, falsificação e uso de documentos falsos, lavagem de dinheiro, crime contra as relações de consumo e contra os registros de marcas. De acordo com a polícia, os cigarros falsificados produzidos pelos trabalhadores escravizados eram de marcas paraguaias e comercializados como se fossem contrabandeados do Paraguai. E a seguir, consumo de energia bate novo recorde. Sensação térmica no Rio de Janeiro chega a quase 60 graus. E ainda, milhares de focos de incêndio provocam destruição no Pantanal. Hoje foi mais um dia de recordes de temperatura em várias regiões do país. No Rio de Janeiro, a sensação térmica na parte da manhã foi de quase 60 graus centígrados. Esta situação de vários dias seguidos de calorão está ficando cada vez pior. O que acontece hoje é 7 vezes mais intenso do que 60 anos atrás. O Brasil passa pela 8ª onda de calor em 2023, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. Um sofrimento para quem trabalha na rua ou não tem ar-condicionado no local de trabalho, transporte ou estudo. Esse registro das chamadas ondas de calor aumentaram 642% nos últimos 60 anos no país, conforme uma pesquisa do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que busca entender como o clima no país está mudando no período de 1961 a 2020. Os dados indicam que houve um aumento gradual dos episódios de onda de calor ao longo dos anos analisados em praticamente todo o Brasil. Para essa pesquisa, foi definido o período de referência para servir de parâmetro, e nele, o número de dias com temperatura acima do normal não ultrapassava 7. Entre 1991 ao ano 2000, esse valor subiu para 20 dias. Na década seguinte, de 2001 a 2010, atingiu 40 dias. E de 2011 a 2020, o número de dias com ondas de calor chegou a 52 dias. Lembrando que o que chamamos de onda de calor é o período mínimo de 6 dias consecutivos em que a temperatura máxima supera ao menos
10% do que é considerado extremo. De acordo com o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, 15 estados e o Distrito Federal começaram esta terça-feira com alerta de grande perigo por causa da onda de calor. Na Cidade Maravilhosa, a sensação térmica atingiu 58 graus Celsius, a maior desde que a medição começou a ser feita em 2009. O desconforto atingiu a população nas ruas, no transporte, nas escolas e até nos hospitais. Num combate à melhor prestação de mobilidade urbana, a Prefeitura do Rio cortou o subsídio das empresas de ônibus flagrados sem ar-condicionado, mas elas recorreram e o assunto está parado na Justiça. Enquanto isso, alunos sofrem com a falta de refrigeração e o aprendizado fica prejudicado. Na última segunda-feira, os alunos de um colégio municipal na Penha, zona norte da cidade, chegaram a abandonar a sala de tão insuportável que estava a ficar lá dentro. O calor tende a continuar em muitas cidades e a recomendação dos médicos é evitar ao máximo a exposição ao sol nos dias de calor extremo, beber muita água, passar o protetor solar e evitar comidas pesadas e gordurosas. Segundo a Metsul, além das temperaturas acima do normal, a semana também terá outros fenômenos extremos. Tempestades com potencial para provocar danos e transtornos. Nas regiões centro-oeste e no sudeste, há risco de chuva intensa e vendavais. No Rio Grande do Sul, que já vem sendo castigado por chuvas intensas ao longo do ano, o quadro é ainda mais crítico. Segundo a Metsul, há uma condição de enorme instabilidade que permanece na maior parte da semana, principalmente na porção norte do estado. Porto Alegre fica em alerta nesta semana devido ao grande volume de chuva prevista. Já nos próximos 5 dias, a expectativa é de que chova o dobro da média normal para todo o mês de novembro, com registros de 210 milímetros de chuva até sexta. Entre o norte do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a previsão é de que alguns pontos registrem volumes superiores a 300 milímetros, o que deve provocar inundações e cheias em rios, além de haver alto risco de quedas de barreiras e deslizamentos. Há possibilidade também de temporais com vento e granizo. A Metsul afirma que o calor pode causar interrupções no fornecimento de energia elétrica, mas não são apagões de grande escala, que atingem vários estados, mas cortes localizados por problemas na rede de distribuição em razão das altas temperaturas. Sobre a onda de calor, as temperaturas devem passar de 45 graus em várias cidades. Assim como nas ondas vividas nos meses de setembro e outubro, uma bolha de calor será responsável pelas temperaturas altas previstas para os próximos dias. Também chamado de cúpula de calor, o fenômeno é formado sob uma área de alta pressão, também conhecida como anticiclone, que mantém o ar preso dentro dela e parado sobre uma região. Segundo a Metsul, a onda de calor será brutal e trará temperaturas jamais vistas em parte do país. O intenso calor dos últimos dias fez disparar a procura por aparelhos de ar-condicionado e ventiladores. As lojas querem antecipar as entregas, mesmo com os estoques no varejo e na indústria apertados, apesar do aumento da produção. Os moradores de diversas cidades espalhadas pelo Brasil estão sofrendo muito com o calor nos últimos dias. E em meio a essa temperatura quente, cada um se refresca da maneira que pode. E o ar-condicionado vem sendo a principal saída para os refrescos em meio a tanto calor. E não é de hoje. Os fabricantes já haviam aumentado a produção de itens de ventilação em razão das previsões meteorológicas que apontavam a chegada de uma onda de calor no centro-sul do país por conta do El Niño. Porém, a demanda está tão alta que os estoques baixaram rapidamente, tanto nas lojas como na indústria. De janeiro a junho, as vendas desses equipamentos tiveram um aumento de 16% na comparação com o mesmo período do ano passado e devem disparar neste mês.
Segundo a Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos, no primeiro semestre do ano passado, foram vendidas quase 1.300.000 unidades de ar-condicionado split, que é um dos modelos mais comuns para a instalação residencial. E nos mesmos meses deste ano, 1.400.000 equipamentos saíram das lojas. Diversos estabelecimentos de atacado e varejo também registraram aumento na procura pelo ar-condicionado. No Magazine Luiza, houve aumento de 72% nas vendas em lojas físicas, concentrado nas regiões Nordeste e Sudeste. Nas lojas Americanas, houve aumento de 81% nas vendas de ar-condicionado, com maior participação do Sudeste. Já nas Casas Bahia, houve crescimento de 40% na procura nas lojas físicas. E a empresa precisou até reforçar os estoques para atender a demanda. A situação das lojas varejistas é também reflexo das fornecedoras do produto. A Mondial, por exemplo, líder em ventiladores, aumentou neste ano em 56% a produção em relação ao ano passado e dobrou na comparação com 2016. A busca pelo termo ar-condicionado no Google atingiu pico nesta segunda-feira às 10 horas da noite. Nesse horário, a busca pelo ar-condicionado no site em relação à média dos dias úteis da semana passada aumentou em 600%. Já no Marketplace, Mercado Livre, a procura por aparelhos de ar-condicionado e ventiladores em novembro cresceu mais de 200% em comparação com o mesmo mês do ano passado. Essa procura desenfreada por ar-condicionado já impactou os preços. Os custos para ter um ar-condicionado em casa aumentaram 6% na última semana. Já o preço dos climatizadores aumentou 20%. Na contramão do mercado, o preço dos ventiladores e circuladores de ar ficaram 8% mais baratos no período. No centro-sul do país, onde a temperatura sempre é alta, uma das consequências mais graves é a ocorrência de incêndios florestais, que já passaram de 2.000 nos últimos dias, principalmente na região do Pantanal. Mais uma vez, a gente se depara com essa triste realidade. O Pantanal sul-mato-grossense está abaixo de chamas. O fogo que aparentemente teve origem na região do Lontra, por conta dos fortes ventos, vem subindo para a região de Miranda. Está tomado Rio Aquidauana, região de Touro Morto, e Barra do Rio Aquidauana, subindo para a região de Miranda. A fumaça esconde a paisagem da maior planície tropical alagável do mundo. O avanço das chamas nessa região, conhecida como Touro Morto, no município de Miranda, no Mato Grosso do Sul, é monitorada pela Polícia Militar Ambiental, usando imagens de satélite. Ainda não é possível mensurar o tamanho do incêndio nessa e em outras áreas do Pantanal, que estão tomadas pelas chamas. Corpo de Bombeiros e Policiamento Aéreo da Polícia Militar estão em ação por terra e com o uso de aeronaves para o acesso a locais críticos. O governo do estado deve publicar ainda esta semana um decreto de emergência em pelo menos 14 municípios de Mato Grosso do Sul por conta dos incêndios florestais causados em decorrência do El Niño. A combinação de ventos fortes, altas temperaturas e baixa umidade do ar faz com que o fogo se propague rapidamente. Os incêndios são apenas uma das consequências da forte onda de calor que atinge a região centro-oeste, pelo menos até o dia 20 deste mês. A previsão é de que neste período os termômetros subam ainda mais, podendo atingir até 45 graus. Não só o Mato Grosso do Sul, o centro-oeste, parte do norte, até o norte ali do Paraná está com um bloqueio atmosférico bastante severo que tem impedido que as massas de ar frio entrem nessa região e com o aumento da temperatura nós também temos baixa umidade, né? Então menos umidade na superfície da terra. Então o que acontece? Facilita as queimadas. De acordo com o IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, Mato Grosso do Sul concentra cidades com temperaturas mais altas registradas nesta onda de calor até o momento. Porto Murtinho com 42,2 graus, Coxim com 42 graus, Água Clara com 41,9 graus e Corumbá com 41,6 graus.
A empresa concessionária do serviço de saneamento, que atende a maior parte dos municípios do estado, divulgou que houve um aumento considerável no consumo de água em residências e alerta para o consumo consciente do recurso para evitar o desabastecimento. Segundo a Defesa Civil, os cuidados com a saúde também devem ser redobrados. Com essa massa de ar seca sobre o estado, aumenta a temperatura. O município de Dourados tem tangenciado a temperatura ali entre 39 e 40 graus. E com o aumento da temperatura, aumenta severamente o consumo de água, né, das residências. As pessoas enchem as piscinas, enfim, tem que ser evitado realmente. E o que as pessoas têm que fazer? Ingerir bastante líquido nesse momento aí de calorão, principalmente com crianças, que não falei, idosos, ter esse cuidado. Santa Catarina registrou mais um tsunami meteorológico nesta terça-feira. Um evento semelhante ocorreu no último sábado, arrastando carros e assustando frequentadores da Praia do Cardoso, em Laguna, litoral sul do estado. Considerado incomum, o fenômeno já foi registrado no estado pelo menos outras 2 vezes, em Florianópolis e Balneário Rincão. Segundo a Defesa Civil, o evento de difícil previsão é uma combinação de vento, pressão atmosférica e ondas grandes. Um dos registros de tsunami meteorológico mais documentados ocorreu na praia do Pântano do Sul, no sul da ilha de Santa Catarina, em Florianópolis, há 14 anos. Na ocasião, uma onda gigante arrastou barcos e carros e invadiu restaurantes tradicionais, enquanto clientes eram atendidos nos estabelecimentos. Comerciantes, pescadores e moradores tiveram grandes prejuízos. O tsunami meteorológico ocorre quando uma quantidade de nuvens carregadas e fortes ventos avançam rapidamente sobre o mar e formam uma grande onda que chega até a praia. Ele está normalmente atrelado a algum sistema meteorológico, como linhas de instabilidade, como foi o caso da ocorrência em Laguna, segundo a Defesa Civil. Esses fatores são de difícil previsão. Especialistas explicam que, apesar do nome, o fenômeno é diferente do tsunami ou maremoto, que é provocado por abalo sísmico ou terremoto e normalmente tem poder de alta destruição. E a seguir, deputados assinam pedido de impeachment do ministro da Justiça, Flávio Dino. E ainda, a previsão da Confederação Nacional do Comércio é da criação de mais de 100 mil vagas de emprego temporário neste final de ano. A Justiça Espanhola decretou a abertura do julgamento do jogador Daniel Alves por agressão sexual. De acordo com a Corte Espanhola, existem provas para encaminhar o brasileiro ao tribunal. Daniel Alves está preso desde o dia 20 de janeiro, acusado de estuprar uma jovem em uma boate de Barcelona no dia 30 de dezembro do ano passado. A ordem expedida pela Justiça Espanhola garante que, após os depoimentos da vítima, das testemunhas e a prova pericial, existem provas suficientes para encaminhar o brasileiro ao tribunal por agressão sexual. Com essa decisão, a partir de agora, as partes possuem 5 dias úteis para apresentarem os seus documentos de habilitação, último procedimento antes da marcação da data do julgamento. Os documentos devem servir como instrumento principal para saber se Daniel Alves será absolvido ou condenado. Em caso de condenação, também deverá ser discutida qual a pena aplicada para o ex-lateral direito do Barcelona e da seleção brasileira. Daniel Alves poderá responder a uma pena de 4 a 15 anos de prisão. Após mudar várias vezes o seu depoimento, ele afirmou que teve relações sexuais consensuais com a acusadora. O jogador está detido desde o dia 20 de janeiro na penitenciária Brians 2, em Barcelona, em razão do processo de investigação por agressão sexual. Nas últimas semanas, a imprensa espanhola havia informado que o brasileiro deveria ir a julgamento ainda neste mês.
45 deputados já assinaram um pedido de impeachment do ministro da Justiça, Flávio Dino. 12 fazem parte da base do governo Lula. Eles justificam o apelo às visitas que Luciane Barbosa Farias fez ao ministério. Ela é conhecida como mãe do tráfico amazonense e é casada com um dos líderes do Comando Vermelho, Clemilson dos Santos, mais conhecido como Tio Patinhas, que está cumprindo 31 anos de prisão. E o Ministério Público Federal está analisando o pedido de um deputado federal do Amazonas para investigar as agendas da dama do tráfico amazonense em Brasília. Documentos a que o Estadão teve acesso revelam que a advogada que pediu audiência no Ministério da Justiça recebeu pagamentos de uma facção criminosa. Os recibos teriam sido localizados no celular de um integrante do grupo e demonstram pagamentos realizados pelo contador do grupo criminoso na ordem de R$23 mil num único dia. Esses pagamentos foram feitos dias antes da primeira reunião da advogada Janira Rocha no Ministério da Justiça. Segundo o Ministério da Justiça, o encontro foi solicitado por uma entidade de advogados da qual Janira faz parte. Ainda segundo o Ministério da Justiça, a presença de Luciane Barbosa, esposa de um líder de facção criminosa no Amazonas, era desconhecida e não foi anunciada na marcação da agenda. Luciane esteve em Brasília no começo do ano e visitou vários ministérios e deputados, especialmente ligados à esquerda. As agendas da dama do tráfico amazonense, como ficou conhecida na capital federal, gerou repercussão aqui no Congresso. O Ministério Público Federal está analisando um pedido do deputado federal Amon Mendel para que as visitas de Luciane Barbosa sejam apuradas. Para o parlamentar, as relações suspeitas entre a facção criminosa e o Ministério da Justiça podem impactar na segurança pública do país. A parte mais grave disso tudo é que nós não temos como saber o que realmente foi conversado entre as autoridades do Ministério da Justiça e a líder maior do Comando Vermelho no estado do Amazonas, conhecida como a Dama do Tráfico do Amazonas. As autoridades do Ministério da Justiça têm a obrigação de saber quem vai se reunir com eles e a precedência de quem está fazendo a ponte para a reunião. Isso é muito grave, porque a gente começa a desconfiar, a população começa a desconfiar da qualidade do trabalho de inteligência que está sendo feito no país. O Ministério não tinha como saber. Não tem um trabalho de inteligência feito para saber quem é que está entrando na sede do Ministério? Por que a demora ao responder? Isso tudo é pauta para a representação e a notícia crime protocolada na Procuradoria-Geral da República, direcionada ao Supremo Tribunal Federal pelo nosso mandato. O setor de serviços caiu 0,3% em setembro. Foi o segundo mês seguido que o setor que mais gera empregos e renda no país ficou negativo. Com o resultado divulgado pelo IBGE, o PIB deverá ser modesto no terceiro trimestre, mas isso não preocupa a maioria dos economistas, porque os serviços passam por uma acomodação e, se olharmos para os acumulados, a situação é boa. No ano, o setor cresceu 3,4% e nos últimos 12 meses, 4,4%. No mercado financeiro, os investidores repercutiram a tão esperada divulgação da inflação de outubro nos Estados Unidos. Abaixo das expectativas, o indicador pode dar sinais mais claros sobre os próximos passos do Banco Central norte-americano em relação ao futuro dos juros no país. No Brasil, a atenção esteve voltada à divulgação do volume de serviços em setembro. Com isso, o dólar fechou em queda de 0,95%, encerrando em R$ 4,86 na venda. A Bolsa de Valores fechou em forte queda de 2,29% aos 123.166 pontos. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou o direito de pessoas com deficiência física e baixa renda terem direito a viajar de graça em aviões. As próprias empresas serão responsáveis pelos custos. Como a matéria foi aprovada em caráter terminativo, passará agora pela análise da Câmara dos Deputados. O final desse ano será de muitas oportunidades para quem busca um emprego. A expectativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo é de que mais de 108 mil vagas temporárias sejam preenchidas.
Se a estimativa for confirmada, será o maior número de contratações temporárias dos últimos 10 anos. E o que explica tantas oportunidades no mercado é o aquecimento das vendas no comércio por conta do Natal. As vagas para esse ano representam um crescimento quase 6% em relação ao ano passado. O setor que mais vai contratar será o de hiper e supermercados. Cerca de 45 mil vagas serão abertas. Em seguida, vem o ramo de vestuário e de eletroeletrônicos. E mesmo que os hiper e supermercados fiquem com a maior parte das vagas, o segmento de vestuário é aquele que mais lucra durante o período. Entre os meses de novembro e dezembro, o faturamento crescerá 90%. E com tanto dinheiro entrando, o salário médio pago aos contratados deverá chegar aos R$ 1.600. Cientistas emitiram alertas de que na próxima década poderá acontecer uma super tempestade solar que provocará um apocalipse na internet por vários meses. Essa tempestade é resultado de explosões solares que lançam massa coronal para a Terra, interferindo no campo magnético do planeta. Quando há grandes erupções de gás ionizado, a alta temperatura são gerados na coroa solar. E quando o gás atinge o campo magnético terrestre, tempestades geomagnéticas podem ser causadas, o que prejudica os meios de comunicações e as estações elétricas. Para o pesquisador Peter Becker, que participa de um projeto com a Universidade George Mansell e o Laboratório de Pesquisa Naval nos Estados Unidos, que tem como objetivo criar um sistema para alertar a população cerca de 18 horas antes que as partículas solares comecem a alterar o campo magnético terrestre. A previsão é de que o atual ciclo solar aumente e atinja o pico em 2024. Há uma chance de 10% de que algo realmente grande aconteça e possa acabar com a internet, que inclusive atingiu a maioridade durante uma época que o Sol estava relativamente calmo. Agora ele está entrando em uma época mais ativa. É a primeira vez na história da humanidade que houve um aumento da atividade solar com tamanha dependência da internet. Em 1859, uma supertempestade solar aconteceu, mas atualmente, com a dependência econômica da população da internet, a ejeção de massa coronal pode desatar um período caótico, já que a rede elétrica, satélites, GPS e equipamentos de comunicação ficam vulneráveis. No evento chamado de Carrington, faíscas literalmente voaram das linhas telegráficas. Alguns operadores foram eletrocutados porque os fios carregavam alta tensão, o que não deveria acontecer, mas as variações do campo magnético tornaram-se tão fortes que quase viraram um gerador. E agora a CME poderia realmente fritar os sistemas por várias semanas a meses, e toda a infraestrutura vai precisar ser reparada. A equipe de cientistas realizam a observação do Sol e fazem a análise do brilho do corpo celeste, que chegam à Terra em 8 minutos, o que, segundo ele, marca uma possível interrupção do campo magnético entre 18 e 24 horas. Para o grupo, o aviso é essencial para que os aparelhos sejam desligados e não fritem. E há coisas que podem ser feitas para mitigar o problema, e o alerta é um deles. E veja ainda, estudo revela que empresário brasileiro é um dos que menos se desligam quando saem de férias. E também, em 2 leilões diferentes, milionários não economizam para comprar uma Ferrari e um cardápio recuperado do naufrágio do Titanic. Um avião de pequeno porte invadiu uma rodovia e bateu num carro que passava por uma estrada em Dallas, no Texas, nos Estados Unidos. O vídeo que capturou o momento exato do acidente viralizou nas redes sociais. Nele é possível ver o avião destruindo uma cerca durante um pouso de emergência no aeroporto do Texas. Em seguida, a aeronave derrapou na estrada, perdeu uma roda e bateu de frente com o veículo que passava pelo local. O motorista do carro foi levado ao hospital com ferimentos leves. Já os pilotos da aeronave saíram ilesos. Eles afirmaram que os freios do avião não estavam funcionando.
O acidente ainda está sendo investigado pela Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos. A tão famosa corrida espacial, conhecida por todos durante a Guerra Fria, agora está em uma nova fase. A disputa entre os Estados Unidos e a China pode mudar a logística do percurso, já que os países estão trabalhando para construir uma presença duradoura na Lua. Os riscos da corrida lunar moderna são diferentes dos da Guerra Fria entre a União Soviética e os Estados Unidos, onde o objetivo era fincar uma bandeira no solo da Lua e reivindicar o domínio moral e tecnológico para um sistema político. Mas agora a ideia principal é ficar mais tempo na Lua e também no espaço cislunar, ou seja, espaço entre a Lua e a Terra. A disputa reflete muito sobre a relação entre os países, já que quem chegar lá primeiro poderá estabelecer precedentes para as próximas fases das expedições lunares. A tensão surge em um momento em que vários países estão levando naves espaciais sem astronautas à Lua e construindo coligações para chegar lá. O programa espacial da China começou tarde, Entretanto, o país construiu uma cadência lenta e constante de missões desde então, que a impulsionou para o topo das potências espaciais, com uma estação espacial continuamente habitada em órbita baixa da Terra e uma aterragem robótica em Marte em 2021. Depois de enviar a espaçonave para a órbita da Lua em 2007 e novamente em 2010, a China pousou a espaçonave na Lua em 2013, se tornando a primeira nação a aterrissar suavemente na superfície lunar depois dos Estados Unidos e da União Soviética. Para contrapor a isso, os Estados Unidos construíram uma coalizão internacional ligada à sua campanha lunar, desenvolvendo os Acordos Artemis, um quadro legal que estabelece regras para o uso pacífico do espaço e que regeria o comportamento na superfície lunar. Até agora, 31 países, incluindo o Brasil, assinaram os acordos, que são a política espacial internacional mais ambiciosa desde o Tratado do Espaço Sideral de 1967. A Lua tem sido de particular interesse. Tanto a China quanto os Estados Unidos pretendem construir assentamentos no polo sul do satélite natural, onde há água na forma de gelo, nas crateras permanentemente sombreadas. Dessa forma, as empresas privadas como a SpaceX tentam ajudar a NASA a organizar melhor as idas ao espaço. A utilização dessas espaçonaves faria com que a corrida fosse bem mais aproveitada pelos Estados Unidos. Mas a China não está parada. No próximo ano, pretende voar a sua missão Change 6, que visitaria novamente o lado oculto da Lua, desta vez para recolher e devolver amostras à Terra. Essa é a evolução tecnológica em crescimento exponencial, que pode moldar definitivamente o rumo das próximas civilizações. Um exemplar do cardápio servido aos passageiros da primeira classe do famoso transatlântico Titanic foi vendido em leilão no Reino Unido por aproximadamente R$491 mil. Já uma Ferrari vermelha de 1962 foi leiloada e se tornou o automóvel mais caro já vendido em leilão pela fabricante italiana, pelo valor de mais de 252,5 milhões de reais. Apesar do grande valor, não atingiu as expectativas da casa de leilões em um momento em que o mercado de colecionáveis, antes aquecido, começou a esfriar, devido à incerteza geopolítica e ao aumento das taxas de juros. A Sotheby's RM, a vendedora de automóveis na qual a Sotheby's adquiriu participação majoritária em 2022, colocou à venda a Ferrari 330 LM 250 GTO de 1962, fabricada pela Scaglietti, com uma estimativa não divulgada de 60 milhões de dólares, cerca de 300 milhões de reais. Dois licitantes elevaram o preço para 47 milhões antes das taxas da casa de leilões. Existem apenas 36 Ferraris 250 GTOs no mundo, produzidas entre 1962 e 1964.
O preço de 51 milhões e 700 mil dólares ainda representa um aumento significativo em relação aos aproximadamente 500 mil dólares pelos quais o carro foi vendido quando trocou de mãos pela última vez em 1985, ou 1 milhão e 400 mil dólares atuais. Já o valioso documento do Titanic, que carrega alguns sinais de que foi exposto à água, apresenta os pratos do jantar, entre eles ostras, cordeiro ao molho de hortelã e pato ao molho de vinho, servido na noite de 11 de abril, logo após a partida do navio. O menu foi encontrado no início deste ano nos pertences de Lynn Stephens, historiador já falecido na Nova Escócia, província do leste do Canadá, para onde navios de recuperação trouxeram os restos mortais daqueles que morreram na catástrofe. Segundo a Casa de Leilões, não se sabe como o cardápio chegou às mãos do historiador. E apesar das pesquisas realizadas entre vários colecionadores de objetos relacionados ao transatlântico, não há conhecimento que se tenha conservado algum outro exemplar do cardápio do jantar. Uma pesquisa feita em 11 países para avaliar o comportamento das pessoas que viajam durante as férias revelou que o empreendedor brasileiro é o que menos se desliga do trabalho. A pesquisa com 8 mil pessoas, 500 só no Brasil, mostrou que 61% dos entrevistados afirmaram que o celular desligado provoca mais estresse e ansiedade, tornando mais complicado conseguir relaxar durante as férias. Encomendada pela Priority Pass e executado pela Dynata, essas respostas mostram que o medo de se desconectar está cada vez mais comum entre os brasileiros. Entre as preocupações mais latentes das pessoas está o medo de perder mensagens importantes, principalmente sobre o trabalho. A situação se agrava quando se analisa o perfil dos empreendedores. Já 41% acreditam ser praticamente impossível se desconectar por mais de meia hora dos seus telefones e se mantêm ativos em todo o período de viagem. Em contrapartida, a pesquisa mostrou que a estabilidade de um emprego permite que a pessoa se desconecte com mais facilidade. 26% dos entrevistados acham muito fácil se desconectar de assuntos de trabalho durante as férias e 48% dessas pessoas optam por desconectar e-mails de aplicativos de mensagens relacionadas a trabalho e durante os períodos fora do escritório. Outro dado interessante é que cerca de 20% dos entrevistados brasileiros acreditam que precisam de 3 a 4 semanas para se sentirem plenamente relaxados. Em comparação, apenas 10% dos estrangeiros apontam o mesmo período como ideal, pois a maioria acredita que 2 semanas é o tempo ideal para o afastamento do trabalho. Quando o assunto envolve o maior tempo gasto nos celulares, tanto brasileiros quanto estrangeiros acessam com mais frequência a câmera e aplicativos de foto, depois os aplicativos preferidos, como as redes sociais e de mensagem instantânea. Sobre o perfil do viajante do brasileiro, para 38%, o destino precisa ter praia para relaxar. De todos os brasileiros entrevistados, nenhum se interessou em viagens que têm como objetivo o voluntariado em alguma causa social. Mas, pelo lado dos estrangeiros, 2% manifestaram interesse nesse tipo de viagem. Já para 38% dos brasileiros, as férias começam na escolha pelo local e 81% das pessoas acredita que a viagem começa nos lounges dos aeroportos e que essa experiência é fundamental para ajudar no processo de desconexão, quando a pessoa realmente entende que o momento de relaxamento finalmente chegou. O renomado fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado será premiado pela Organização Mundial da Fotografia, que tem sede em Londres, em reconhecimento por sua carreira. O brasileiro será o segundo latino-americano agraciado com a honraria. O reconhecimento honorário, que o brasileiro se tornou o 16º escolhido desde sua criação em 2008, faz parte do Sony World Photography Awards, com o qual a organização britânica premia os melhores trabalhos do ano anterior.
Os vencedores vão ser anunciados em 18 de abril de 2024. O prêmio Outstanding Contribution to Photography, contribuição notável para a fotografia em português, homenageia uma pessoa ou grupo que influenciou de forma significativa o meio fotográfico. Em nota, a organização afirmou que o estilo fotográfico característico de Salgado, que vai de retratos emotivos de comunidades indígenas e trabalhadores industriais a estudos sobre a migração e panoramas espetaculares do mundo natural, alcançou o público em todos os cantos do planeta, acrescentando que suas imagens viraram um símbolo do jornalismo fotográfico contemporâneo. O brasileiro, o segundo latino-americano agraciado com a honraria, vai selecionar dezenas de fotografias para uma exibição em Londres, como parte da exposição da premiação, na Somerset House, de 19 de abril a 6 de maio de 2024. Hoje, 14 de novembro, é reconhecido como Dia Mundial do Diabetes, data que também é de aniversário do Frederick Banting, co-descobridor da doença, que foi idealizada pela Federação Internacional de Diabetes em conjunto com a Organização Mundial da Saúde em 1991. Além da conscientização global, este dia também serve para destacar a conciliação dessa enfermidade com a prática de esportes. É indicado consumir carboidratos de médio e baixo índice glicêmico, aproximadamente 50 a 40 minutos antes. Dessa maneira, os principais exemplos são batata doce, aveia, cereais integrais, granola, milho e frutas. Especialistas também apontam que logo depois que esses carboidratos ingeridos juntos com pequena porção de proteína, intensifica os benefícios para o treino. Em relação ao pós-treino, a orientação serve tanto para quem vive ou não com diabetes. Deve haver uma ingestão de fonte de proteína e uma menor porção de carboidrato para se obter eficiente reconstrução muscular em até 60 minutos. Indubitavelmente, nunca pode haver o consumo de alimentos fontes de açúcar e carboidratos com elevado índice glicêmico. Devido à digestão e respostas metabólicas, independente de ser diabético ou não, é indicado evitar gorduras e sódio em excesso, segundo nutricionistas. A Federação Internacional de Diabetes alerta para o aumento de 16% de incidência da doença na população mundial nos últimos 2 anos. Dados do órgão revelam que o número de pessoas com a doença aumentou em 74 milhões, totalizando 537 milhões de adultos no mundo, no levantamento realizado em 2021. No Brasil, as estimativas mais recentes somam 16 milhões e 800 mil pessoas com a doença, cerca de 7% da população. Uma pesquisa da DASA, uma das maiores redes de saúde integrada do país, identificou no seu banco de dados que entre os 1 milhão e 200 mil pacientes com diagnóstico de pré-diabetes, 57% deixaram de realizar exames de rotina no período de outubro de 2020 a setembro de 2021. No caso de pacientes com diabetes, essa proporção sobe para 64%. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e nós te esperamos amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.